Imagine confiar sua vida a uma estrutura que já nasceu condenada. Neste episódio, vamos revelar os bastidores sombrios de construções que desabaram por erros que nunca deveriam ter acontecido. Falhas ignoradas, cálculos mal feitos, reformas fora do radar. Quando a negligência vira tragédia, as consequências são irreversíveis. Prepare-se para conhecer histórias onde o descaso derrubou paredes e vidas. Então vamos lá! O primeiro caso que vou apresentar aconteceu no Brasil, na cidade de Belém, Pará, no ano de 2011. Um laudo técnico desenvolvido por uma instituição de engenharia revelou uma falha estrutural grave no prédio que desabou, apontando um erro de cálculo preocupante na concepção do projeto. Segundo o documento, a estrutura do andar térreo não possuía pilares adequados para suportar forças horizontais, como a pressão dos ventos, que é um requisito básico em qualquer construção de grande porte. Essa omissão comprometeu a estabilidade da edificação e contribuiu diretamente para o colapso. O laudo descreve a base do prédio como fragilizada, comparando-a a um organismo com osteoporose, devido à tamanha, a vulnerabilidade encontrada. Apesar das fundações e materiais não apresentarem falhas aparentes, a ausência de planejamento para resistir a esforços laterais foi determinante para o desabamento. O edifício, de 34 andares, desabou em apenas 9 segundos, resultando em 3 mortes e danos a imóveis vizinhos. A análise levanta sérias preocupações sobre a segurança estrutural e a responsabilidade técnica na construção civil. Outro acontecimento aconteceu no Distrito Federal no ano de 2022, em que um erro de cálculo resultou no desabamento. Isso foi relacionado à construção irregular de um 5º andar, feita sem qualquer registro técnico ou autorização legal. Segundo o Conselho Regional de Engenharia, não houve qualquer anotação de responsabilidade técnica referente a essa ampliação, o que significa que a obra foi executada sem acompanhamento de um engenheiro habilitado, alvará de construção ou licenciamento oficial. Essa grave irregularidade comprometeu a estabilidade da estrutura, que afundou 4 metros e inclinou 50 centímetros, colocando em risco não só os moradores, mas também os edifícios vizinhos. A edificação sequer possuía o ABITC, evidenciando a ausência de fiscalização e o descaso com normas básicas de segurança. O caso expõe a seriedade das falhas técnicas e legais, demonstrando as consequências trágicas de obras conduzidas à margem da responsabilidade profissional. Outro episódio alarmante ocorreu em Maringá em 2025, onde um edifício de 15 andares precisou ser evacuado e interditado após o estufamento de uma coluna estrutural durante uma reforma no térreo. O incidente provocou tremores que foram sentidos por vários minutos pelos moradores, gerando pânico e obrigando a evacuação imediata de todos os apartamentos e comércios no entorno. O risco de colapso foi confirmado por engenheiros da Defesa Civil, que encontraram sinais visíveis de comprometimento estrutural. O caso expõe uma grave falha na comunicação e fiscalização de obras, já que a reforma responsável pela ocorrência não havia sido oficialmente informada aos órgãos competentes. A ausência de manutenção preventiva ao longo dos anos também é apontada como fator agravante. A situação permanece crítica, sem previsão de retorno dos moradores, enquanto as autoridades exigem uma análise técnica minuciosa para avaliar a real condição do edifício. Esse caso é um alerta sério sobre os riscos de negligência em obras estruturais e a urgente necessidade de fiscalização rigorosa. Outro acontecimento no Brasil foi na cidade de Fortaleza, onde o desabamento de um edifício residencial de 7 andares expôs graves falhas estruturais previamente identificadas. Durante vistoria técnica realizada por uma empresa de engenharia, cerca de um mês antes do colapso, foram detectados ao menos 135 pontos com falhas estruturais, concentrados principalmente na área do pilotis. O relatório técnico apontava rachaduras nos pilares, desprendimento de concreto, ferragens expostas e oxidadas, além de comprometimento da casa de bombas,
local responsável pelo abastecimento hidráulico do prédio. Imagens registradas antes do incidente confirmavam o estado crítico da edificação. Apesar disso, a proposta de reparo apresentada foi recusada em favor de um orçamento mais econômico, e nenhuma intervenção emergencial foi realizada até o dia do desabamento, quando as obras estavam previstas para iniciar. O caso evidencia uma sequência de negligências quanto à manutenção e segurança da estrutura, mesmo diante de laudos que indicavam risco real de colapso. A falta de ação imediata diante dos alertas técnicos e visuais resultou em uma tragédia que deixou mortos e feridos, além de abalar a sensação de segurança de moradores de edifícios antigos. O laudo final, com base em dados concretos e evidências físicas, servirá como peça fundamental para responsabilizações legais e como alerta para a urgente necessidade de rigor na conservação predial e fiscalização de edificações. Entre os casos internacionais de colapsos estruturais que marcaram a história, destaca-se o desabamento das passarelas do Hyatt Regency Hotel, em Kansas City, nos Estados Unidos, ocorrido em 1981. Esse foi um dos acidentes mais letais do tipo no país, resultando na morte de 114 pessoas e deixando mais de 200 feridas. A falha se deu por uma alteração no projeto original que sobrecarregou as estruturas de sustentação das passarelas. O evento, ocorrido durante um baile no saguão do hotel, chocou o mundo e evidenciou a importância da rigorosa observância das normas de engenharia e segurança em edificações. Um caso internacional recente que chamou atenção ocorreu na Argentina, em 29 de outubro de 2024, quando um prédio de 10 andares desabou na cidade litorânea de Valgaçon. A edificação, que funcionava como hotel, ruiu parcialmente durante a madrugada, deixando diversas pessoas soterradas sob os escombros. Segundo autoridades locais, entre os desaparecidos estão trabalhadores de uma obra que estava sendo realizada de forma clandestina, sem alvará e em desacordo com as normas técnicas e municipais. A estrutura colapsou principalmente na parte traseira, onde supostamente estavam sendo feitas modificações ilegais, comprometendo a integridade do edifício. Esse episódio reforça como intervenções não regulamentadas e falhas no cumprimento das normas de engenharia e fiscalização podem resultar em tragédias. Assim como em outros casos marcantes no mundo, o desastre em Valgaçon evidencia a necessidade urgente de maior rigor na inspeção de obras e reformas estruturais, bem como da responsabilização técnica por alterações que envolvem risco à vida humana. Casos como os do Brasil e tantos outros ao redor do mundo mostram que a negligência em projetos estruturais não é apenas uma falha técnica, é uma ameaça direta à vida. Reformas irregulares, ausência de fiscalização e o desrespeito às normas de segurança transformam construções em armadilhas fatais. É fundamental que engenheiros, arquitetos, gestores públicos e a sociedade como um todo compreendam a gravidade dessas omissões. A responsabilidade técnica precisa ser levada a sério e o cumprimento das legislações urbanísticas deve ser inegociável.